Pai querido, nosso Deus, mais um dia estamos aqui, Senhor. Estamos aqui debaixo de chuva. Estamos aqui num tempo todo fechado. Estamos aqui, Senhor, porque é permissão Tua. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor é o dono do tempo. O Senhor sabe o momento certo de cada coisa. Da chuva, do sol, dos ventos. Mas nós não sabemos de nada, Senhor. O homem pode ter a dita sabedoria quando inventa tantas coisas que às vezes podem ser úteis para a sociedade, mas não chega aos teus pés. Não chega, Senhor, ao teu senhorio, não chega ao teu poder, não chega aos teus pés. Pai querido, em especial hoje eu quero te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão enlutadas, aquelas pessoas que tiveram perdas materiais, que tiveram perdas de parentes, de pessoas queridas, daquelas pessoas, Senhor, que nesse momento em que a chuva cai ou que já caiu, estão tristes, estão aflitas, estão ansiosas, estão com medo de que nada de mal lhe aconteça. Vai ali, Senhor, acampa os teus anjos, dá a tua proteção, dá a tua segurança, Senhor. Não deixa que nada de mal ali possa acontecer. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa derramar o teu bálsamo nas feridas. Feridas na pele, na carne e também as feridas da alma. Quantas pessoas, Senhor, estão tristes por conta de uma palavra, por conta de algo que aconteceu. Quantas palavras que muitas vezes as pessoas dizem em uma intenção especificamente para ferir, para machucar. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe da nossa estrutura. O Senhor nos conhece e sabe que nós somos pó. Assim como diz Davi no Salmo 139, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. E no Salmo 103 ainda reforça. O Senhor sabe da nossa estrutura. E assim eu oro, Senhor, te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito bom dia. Hoje eu estou de selva porque está fazendo frio. Pois é. Bom dia, povo do Kauai, meus amores do Kauai. Beijo, cheiro para vocês. Você que está no rádio agora, ouvindo ao meio-dia, na Rádio Vitória também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E hoje está chovendo, né? 7 de abril de 2026. Eu estou falando quase como o povo lá do sul. Lá de Pato Branco, né? Lembrei agora da bozena daí. Pois é, hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2026. E realmente estamos aí na chuva, né? Na chuva poderia ser igual aquela música, mas não tem a casinha de sapê, né? E não tem a fazenda também. Mas quer saber que a gente tem que dar graças a Deus porque a gente tá aqui, ó, nas mãos. Pois bem, gente, hoje terça-feira, o que aconteceu em algum lugar da história? Em 1948, a Organização Mundial da Saúde foi criada pelas Nações Unidas. E também, olha essa aqui, se você está pensando que a internet veio com os anos 2000, 2010, 2020, 2015, não, meu filho, você se engana. Sabe quando surgiu a internet? Em 1969. É isso mesmo que tu está escutando. Foi com a publicação do RFC1, que quer dizer Request of Comments. Em português, ele diz assim, né? É um pedido de comentários. Ele foi um documento técnico publicado pelos principais órgãos de desenvolvimento técnico e
definição de padrões para a internet. Então, aí, exatamente em 7 de abril de 1969, nascia hoje um bem, vamos dizer assim, totalmente necessário para a humanidade. A internet. Tá vendo tu? Pois é, filhote. Tá brincando? Então pronto. A internet não veio de 10 anos para cá, de 5 anos para cá. A gente pode dizer sim que ela evoluiu. Aí sim. Aí isso a gente pode dizer. E hoje no nosso aniversário, nós vamos dar parabéns não para uma pessoa, mas para um clube aqui famoso da nossa cidade, que se chama Clube Náutico Capibaribe, que hoje está completando 125 anos. Debaixo de chuva, viu? Mas está completando 125 anos. E você que faz aniversário hoje? Eita, lelê! Hoje é aniversário do meu tio, meu Deus do céu. Mas é, eu tô esperando chegar um bolinho pra ele, né? Um bolinho, uma coisinha assim pra ele, né? Porque meu tio é um homem caridoso da comunidade, faz tudo pra todo mundo. Aí agora, nada mais justo chegar uma coisinha pra ele, né? Isso, logicamente, bebê. Então pronto. Feliz aniversário pra você também que tá fazendo aniversário hoje. O Papai do Céu te faça a pessoa mais feliz desse mundo, tá? Se tiver problema, relaxa, relaxa. O problema vai embora e tu fica, tá? Não vai te embora junto com o problema não, viu? Não esqueça disso não. Agora, 7 horas e 10 minutos. Vamos seguindo porque o programa só está começando. Confirmando a hora, 7 horas e 10 minutos, vamos saber como está a cidade? Pois é, né? Como eu disse para você ontem, hoje também a gente continua nessa mesma pisada de trazer como está a nossa cidade com as informações publicadas pelo Centro de Operações do Recife. E hoje a nossa cidade do Recife está em estado de alerta. Pois é, sabe aquele negocinho, né? Acho que eu já falei para vocês a situação do amarelo, laranja, vermelho. Pois é, estamos no alerta, estamos no laranja. Então, o que acontece? Já existem várias ocorrências em locais da cidade devido à situação meteorológica, situação de alto risco para a população exigindo ação imediata das equipes de diversas frentes. O trânsito na cidade hoje está leve, 72 km de congestionamento. Olha que para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas choveu 74,4 milímetros de chuva. Você sabe onde é que tem o maior volume de chuvas? Nova Descoberta. Isso mesmo, Nova Descoberta. Nas últimas 24 horas também, né, podemos dizer que teve uma média de 61,5 milímetros. Nível das marés hoje em 1,90 m, velocidade dos ventos 4 km por hora. O índice de calor para hoje está normal em 26 graus. Hoje temos céu encoberto com chuva. E ainda tem aqui o boletim. Exatamente aí o que está acontecendo. O boletim foi publicado ontem, no final da tarde, e diz aqui: um cavado na costa leste do Nordeste, em associação com uma onda do leste, está provocando chuvas de intensidade moderada a forte, desde a noite de ontem na cidade do Recife. A tendência é que as chuvas intensas persistam na cidade no decorrer da madrugada e durante todo o dia de hoje, com possibilidade de raios e trovoadas. Eu espero que não seja agora, tá? Depois. Viu? Se acontecer. Senão a gente tem que parar o jornal. As chuvas devem diminuir de intensidade durante o período da tarde, com chuvas fracas a moderadas. Os ventos hoje têm a mesma intensidade de fraco a moderado, com direção predominante a sudeste, e possibilidade de acontecer rajadas de vento rápidas e pontuais, em torno de 38 km por hora.
Então aí a previsão é de 50 a 100 milímetros de chuva, a mínima 23, máxima 27, e a condição do tempo é chuva fraca, aliás, chuva moderada a forte. Então essas são as informações aí disponibilizadas, divulgadas pelo Centro de Operações do Recife. E que desde ontem, né, estamos aí trazendo essas informações e vamos trazer todos os dias aqui dentro do De Olho com Você. A cidade agora ficou mais ampla para a gente dar aquela olhada que precisa, tá? Então agora 7 horas e 14 minutos. Confirmando a hora, 7h14, vamos aí agora às manchetes dos jornais que circulam nesta terça-feira, 7 de abril. Edificação em risco desaba com a chuva e causa 2 perdas. Risco alto em mais de 100 construções na cidade do Recife. Estado e prefeitura atuam em conjunto. Raquel liga para o novo prefeito do Recife. E aliás, né, falando em novo prefeito do Recife, a aposta de João da Costa, aliás, João da Costa não, de João Campos, meu Deus do céu, onde é que veio o João da Costa agora na minha cabeça? Eita, Lele, eu tô com Alzheimer. Pois é, né, o novo prefeito do Recife, Victor Marques, tomou posse ontem na Câmara de Vereadores. E o Santa vence de virada em jogo com longo apagão na Arena de Pernambuco. Pelo amor de Deus! Foi Michele Colli sair da arena que já tá esse negócio, rapaz, com um apagão, criatura. Pela misericórdia, ninguém merece, né? Pois é, agora 7 horas e 15 minutos. Estas foram as manchetes dos jornais desta terça-feira. Sério? 7 horas e 16 minutos. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como é que o Santa Cruz vai jogar no escuro, meu Deus do céu? Gente, será que não tem gerador nesta arena de Pernambuco, meu Deus do céu? Olha isso aí, não. Deixa lá pro negócio dos esportes, que aí eu vou falar isso aí com vocês. Se der tempo, né? E como sempre, eu com minha grande boca. Meus amigos e minhas amigas, eu vou começar o nosso De Olho com Você. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem e foi muito engraçado. Inclusive eu quero ver se eu acho aqui a fonte oficial, porque não está sendo divulgado nos blogs, né, de política, porque você sabe, né, não é interessante para eles, mas para mim, para mim é outra conversa, tu tá me entendendo? Pois é, rapaz. E se eu disser para você que teve um BOzinho lá na Câmara que estavam falando sobre uma audiência, aliás, audiência não, porque veio a palavra aqui, né, logo na minha cara. Teve um negócio aí sobre uma rua que foi calçada, que não foi calçada, é a rua que teve isso, não teve aquilo. Adivinha quem que expôs a história desta rua? Essa é aquela musiquinha bonitinha, né, que eu ouvia quando era menino, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava lá calçar. Aí ficou, né? Ah não, porque a rua tá calçada. A rua na prefeitura consta como asfaltada. Aí teve que pedir para Samuel Salazar. Samuel Salazar disse que a rua tá boa. Mas quando foi depois, eu vou dizer para tu. Conseguiram mostrar que a rua não estava calçada.
Pelo que eu me lembro, quem pediu, né, esse requerimento para que a rua fosse asfaltada foi Tiago Medina. Ainda bem que eu estou me lembrando dos fatos, né? Então o Alzheimer está fora, graças a Deus. Em nome de Jesus. Está repreendido. Prefeito, vem cá, prefeito. Aí até nem colocaram aqui, né? Eu pensei que tinha no noticiário da Câmara, né? Mas também não deram a mínima importância, vamos dizer assim. É uma pena isso. Porque eu queria ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu pensava que tinha aqui, né? Mas não tem. Oh, rapaz. É uma pena, criatura. Oi, 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 oi. Ah, não, não, não. Não é, não é. Pensei que fosse. Não colocaram aqui no noticiário da Câmara, rapaz. Não colocaram. Não é bom que eu me lembre de tudo. Eu me lembro de tudo, porque tu sabe onde é que tá isso aqui que eu tô falando agora? Tá lá no Instagram, nas redes sociais de Eduardice, entendeu? Então ele tava fazendo essa coisa da rua. Então, assim, eu só não me lembro o nome da rua e o lugar. Tá? Não me lembro só isso, mas eu lembro de alguns detalhes. E daí o que é que aconteceu? Aleph Collins, o filho de pastor Creighton Collins e da missionária Mejale Collins, né? Ele mostrou fotos dessa rua. Então aí ficou, né, aquela confusão toda. Ah, tá vendo que eu disse que a verdade é prevalecer? Olha aí a mentira do prefeito dizendo que asfaltou a rua e não asfaltou. Gente, pra mim, assim, foi a... Eu acho que foi a melhor cena do dia. Sabe aquela coisa assim? Se você queria chamar atenção do tipo... Ah, beleza, né? Vitor assumiu a prefeitura, ai que lindo, né? Ele é um cara do diálogo. Ainda foi, né? Guardice foi lá atrás dele e disse, e aí, prefeito, eu posso fiscalizar? Pode. Inclusive vai ter muitas obras, vai ter muito trabalho. É uma pena, né, que o pessoal aqui dos blogs de política e que o pessoal que cobre política aqui dos jornais não deu importância para isso. É uma pena, né? Eu queria trazer aqui, né, fazer a leitura, tudo, mas para ele não foi interessante. Fazer o quê? Então, a gente... Aí tem que ser aquela história que diz assim, né? A gente tem que rir para não chorar. A gente tem que rir, sempre rir. Então, fica aí o registro que nós aqui estamos fazendo no nosso BBB da política. Viu? BBB esse que está fazendo sucesso lá no Cauã. Mas está pensando que parou o BBB político? Parou não, bebê. Parou não. Não parou. E vou dizer para você aqui, né? Hoje eu vou revezar com o blog Cenário, inclusive, né? A moça lá, a jornalista Carol, né? Quando ela faz as perguntas, o pessoal olha para ela, responde, né? Porque a mulher sabe perguntar, né? Não é daquele povo que quer ser jornalista de Shopee, né? Ela até colocou aqui uma nota. Isso. Ela até colocou uma nota aqui sobre o. Ai, meu Deus. Ela colocou outra coisa aqui que Eduardice. Ela colocou aqui, né? Assim como faz sempre que autoridades ligadas à prefeitura visitam a Câmara Municipal, Eduardice empunhou o celular numa live e abordou o mais novo prefeito do Recife na chegada da posse. Ah, meu Deus. E na manhã de ontem, né, ele avisou na tribuna que, assim como foi o calo de João, ele será o pesadelo do mais novo prefeito. E aproveitou para pressioná-lo antes da cerimônia. Fiscalizações acontecem, normal, posso ir? E o que Eduardice não esperava era que dessa vez a reação seria outra. Ao invés de ignorar o posicionamento e acelerar os passos, né? Para o pessoal tipo, fazer aquela escolta. Não pode falar com o prefeito, não.
Vai, sai, dá pra lá. Parece aqueles vídeos que tem, né? Diz assim, ó, o que for velho tu bota pra fora, o que for novo tu bota aqui, né? Aí vai lá, velho. Aí essa é a mesma coisa. Então diz assim, né? Ele disse, pode, agora prepare as pernas, viu, que vai ser muita obra. Então não, satisfeito, né? Ele ainda atiçou o cara. Ele disse assim, recebendo o Recife com dívida de boa, né? Dá pra resolver? E aí... ele disse assim, né? A gente na semana passada recebeu a Capag B. Isso garante que o Recife está saudável para continuar investindo. Visivelmente surpreso, ele ironizou a resposta, né? E disse assim, eu estou com a perna pronta até para pular muro, mas eu vou estar fiscalizando. E até, inclusive, disse assim, tem um comentário aqui que vale a pena dizer, foi mais educado que os outros. Oh, rapaz, ainda bem, né, que eles colocaram isso aqui, porque eu queria ver mesmo essa história aí da rua que não foi calçada, né, que pra mim, realmente, isso aqui deveria ter uma repercussão boa, né, nos blogs de política. Jamildo hoje tá meio fraquinho, né, hoje Jamildo tá mais preocupado com aqui as verbas publicitárias. E, inclusive, está dizendo aqui que Johnny deixa o Recife com 75% de aprovação. E até eu queria entender um negócio que ontem eu li aqui no blog da Folha, mas eu fiquei meio encucado, porque eu falei uma coisa e depois os outros começaram a falar coisa diferente. Dizendo que Kekel estava ganhando na pesquisa, aí que os dois estavam empatados, pelo menos eu li que os dois estavam empatados. Mas, deixa quieto, eu sei que eu sou cego, mas eu tenho aqui os meus métodos de poder enxergar as coisas. Eu boto a letra aqui em 200% para poder enxergar. Quando eu boto a letra grande aqui, eu consigo enxergar. Então vamos lá para esse negócio aqui, da tal da Big Data. E essa pesquisa aconteceu entre os dias 1 a 4 de abril. E mostra a aprovação majoritária nos segmentos analisados. Vamos para o resumo da notícia, que é muito melhor. A pesquisa aponta 75% de aprovação da gestão da Prefeitura do Recife. E essa pesquisa foi feita com 1.200 pessoas. E a aprovação é a maior entre mulheres, jovens e menores, vamos dizer assim. E daí, eu analiso aqui, né? Tem aqui, a pesquisa foi feita, encomendada, aliás, eu acho que foi publicada pela TV Guararapes. Então, 24% dos entrevistados, não dá para ficar só no resumo não, tem detalhes aqui. Vamos por detalhes. Prefeito, minha cara, prefeito, só deixou minha escadaria aqui sem corrimão, prefeito. Minha escadaria tá toda rachada, prefeito. Mas deixa, prefeito. Eu chamo o Kekel para ver se ela resolve, o prefeito. Aí aqui, né, diz que segundo a pesquisa, 24% dos entrevistados disseram desaprovar a administração. Enquanto que 1% não soube responder. Ou deu copélia, né? Prefiro não comentar. Aí depois, entre os que avaliaram a gestão positivamente, 46% colocaram o governo como ótimo ou bom. 33% como regular e 20% como ruim ou péssimo. Então, a pesquisa também registrou os índices a partir de recortes. Entre as mulheres, 78%. Os homens, 71%. Na divisão por idade, a maior taxa aparece entre os jovens de 16 a 34 anos, com 78%. Logo depois, as pessoas idosas, 75%. E o grupo dos adultos, 73%. Aí diz aqui, né, que no recorte por renda, a maior aprovação foi registrada entre pessoas com rendimento de até 2 salários mínimos, com 78%. E entre os que recebem de 2 a 5 salários mínimos, o índice é de 74%.
Mas tem uma coisa aqui, né? Eles deveriam ter colocado quem ganha Bolsa Família, né? Mas só botou aqui o pessoal que ganha até 2 salários mínimos. Era para ter aqui o segmento dos povos que ganham Bolsa Família. Aí sim, né? Que é o mais importante, que é a periferia. São as mulheres pretas periféricas, desprovidas de renda, que sobrevivem através do Bolsa Família, dos R$ 600 que Lula manda para elas. Aí eu queria ver, né? Queria ver. Aí, exatamente, né? Foram 1.200 pessoas pesquisadas. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos, com nível de confiança de 95%. Pois é, Johnny. É como se diz assim, né? Se não fez para mim, não fez para ninguém. Então, manda aí, Vitinho, resolver a escadaria daqui da gente, porque só falta ela. Só falta ela. Você se lembra que eu falei aqui para vocês que a cidade do Cabo é a segunda que mais arrecada impostos? Pois é, rapaz. O município do Cabo de Santo Agostinho alcançou a classificação CAPAG-A, nível máximo de avaliação da saúde financeira concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional. O selo atesta que a gestão municipal cumpre rigorosamente os critérios de liquidez, endividamento e poupança corrente. Na prática, a nota máxima funciona como uma garantia da União, permitindo que o município acesse linhas de crédito com juros menores para obras, infraestrutura e projetos estruturadores. Né? Que Eduardo perguntou para o prefeito, aí o prefeito disse que estava CAPAG B. Mas o Cabo está com CAPAG A. Pois é, né? Para quem conhece o Cabo hoje virou uma cidade incrível. Tem a Portelinha, aliás, a Pontezinha, né? Pontezinha, Pontes Carvalho. Aí depois do centro tem lá aquela parte dos interiorzinhos que tem no Cabo, né? Tem as outras coisas agora que eu me esqueci de tudo. Mas o Cabo tá cheio de fábricas, o Porto de Suape, né, que fica entre Cabo e Ipojuca, e tem as outras coisas lá, né, principalmente ganhando dinheiro com os hotéis, com o seu litoral. Não é à toa que tem a PS-60, que é considerada a Rota do Sol. Pois é, né? Graças a Deus, o prefeito Lula Cabral tá, vamos dizer assim, né, fazendo um trabalho importante. O município registrou despesas de pessoal com 45% da receita. Índice que se mantém abaixo do limite prudencial, 51%. Mas só, né, 6 pontos a menos, que bom! E do limite legal de 54% deferidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, os investimentos em áreas obrigatórias superaram os pisos constitucionais. Foram aplicados 26% em educação e 17% em saúde. Aí aqui no contexto estadual, o desempenho da cidade do Cabo contrasta com a realidade de outras prefeituras pernambucanas que operam com índices CAPAG B ou C, enfrentando restrições para novos financiamentos. E de acordo com esse balanço, o uso de 83% dos recursos do Fundeb reforça a estratégia de aplicar os repasses federais totalmente na manutenção da rede de ensino. Coisa boa, né? Prefeito, minha cá, prefeito. Veja só, né? O Cabo dando um exemplo. E a segunda cidade que mais arrecada impostos em Pernambuco. Você lembra que eu disse isso? O pessoal do rádio não sabe. Quando eu falei essa notícia, a gente ainda estava só na transmissão. Mas, parabéns ao prefeito Lula Cabral. Parabéns. E a gente espera que continue assim. Que continue realmente fazendo as coisas que tem que ser feitas. E, de preferência, né, dê lá um jeitinho lá na rua de Gaibu.
Aí tem umas ruas lá que eu não sei se já estão calçadas. Eu vou perguntar lá pro meu amigo Thiago Menezes, né, se já... como é que tá Gaibu. Porque se o pessoal reclama da Estrada do Passarinho, lá para dentro de Passarinho, na mata, que a mata tá cheia de cratera, a Estrada do Passarinho, a gente espera, né, que outras obras estruturadoras lá do cabo, elas aconteçam também, né, porque fica complicado, fica muito complicado. Então, outra nota aqui, também lá do blog do cenário, diz aqui que tem algumas lideranças do PT que vão apoiar Ivan Moraes, admitem a possibilidade, assim está dizendo aqui na manchete, para depois não dizer que eu estou inventando, que podem apoiar Ivan Moraes. E Ivan Moraes está bem, né, ele está meio que muito cordelista ultimamente, sabe? Ele está bebendo muito da fonte da cultura do cordel e tá assim, né? Mas, diz aqui, colocando em evidência a possibilidade dos atores políticos do PT abrirem dissidência para apoios distintos na corrida do governo do Estado, também a falta de unanimidade dentro do partido. Dirigentes da sigla, eles admitiram publicamente a possibilidade de uma ala expressiva da base apoiar Ivan Moraes. Como Alfredo Gomes renunciou, né, ele estava aí louco para ser candidato a governo, o que aconteceu? Só ficou Ivan Moraes. E existe a federação, como eu disse para vocês, do PSOL com o Rede. Aí diz aqui, ó, a sinalização aconteceu durante uma entrevista à TV 247 nesse fim de semana, evidenciando divisões internas. Ao serem questionados sobre a formação de uma frente de petistas em torno de Ivan Moraes, o vice-presidente estadual do partido, Pedro Alcântara, e o ex-deputado federal Fernando Ferro, não apenas confirmaram, como endossaram. Gostei da palavra, né? Uma coisa meio Collor. Fernando Collor de Mello, nosso ex-presidente da República e senador. É um sentimento real de boa parte da base petista. Ivan Moraes é o nosso candidato preferencial. Aí diz aqui que a posição apresentada ela diverge da resolução oficial do diretório estadual do PT, que definiu o apoio ao prefeito João Campos. Para os dois, Pedro Alcântara e Fernando Ferro, a estratégia seria garantir mais de um palanque ao apoio para Lula desse ano. Tu me entendeu agora, né? Tu me entendeu? Pois é. Então agora tá tudo fechadinho. Como a gente sabe, né? Sempre vai ter os prós e os contras. E você sabe como é que as coisas acontecem, né? Então vamos agora falar de Kekel, que a gente não pode ficar sem falar da nossa querida Kekel, a nossa Mulher Maravilha, vamos dizer assim, porque ela governa esse estado carregando ele nas costas, né? É igual a Gerlúcia de Três Graças, ela carrega a novela nas costas. A gente não pode fechar o BBB sem falar de Kekel. Kekel é a nossa estrela maior. A governadora Raquel Lira esteve nesta segunda na residência do deputado estadual Jarbas Filho e do ex-governador Jarbas Vasconcelos. É um encontro marcado por afeto, diálogo, reconhecimento político e alinhamento de projetos. A visita acontece 2 dias após Jarbas Filho oficializar sua filiação, quase que não sai. Eita, Lele! A mandíbula tá tensa. Não acordou ainda. Jarbas Filho, né, pelo que eu estou vendo aqui na nota, ele agora está no PSD. Mais um para ir para o PSD, né? Se o senador Fernando Ei também foi para o PSD, que ele é o suplente de Jarbas. Em vídeo publicado na internet, Kekel deu as boas-vindas ao parlamentar e destacou a importância da chegada do filho de Jarbas ao partido, ressaltando também o legado político construído pelo seu pai ao longo de sua trajetória pública. Para quem não sabe, Jarbas já foi prefeito, Jarbas já fez tanta coisa, acho que, se não me falha a memória, já foi deputado.
e fechou sua carreira política como senador por Pernambuco. E diz aqui também, né, que ele destacou o alinhamento do seu mandato com a gestão do Estado e reconheceu os avanços em curso. Ele disse aqui: nosso mandato sempre esteve junto desse projeto. Do litoral ao sertão, Pernambuco tem avançado com ações concretas. Eu acredito neste caminho que olha para frente e transforma a vida das pessoas. Completou o Feed Jarbas. Então assim, 7 horas e 38 minutos, fechamos o nosso BBB da política, chamando o prefeito, né, prefeito? E tu esqueceu essa vinheta, feliz? Meu Deus do céu, eu tava tão sedento, sempre pra falar na história lá da rua, que eu esqueci da vinheta. Lá vai ficar sem vinheta mesmo, né? Fazer o quê? Mas bem, agora 7h39, vamos seguindo agora com o nosso noticiário da cidade. Tem uma coisa aqui, rapaz, que a gente precisa focar. Você acredita que nosso estado teve um crescimento de até 27% em índices da economia? É isso que tu ouvisse. É isso mesmo que tu ouviu. Não tô com conversa não. 1º de abril já passou. A análise foi feita aí pela Condep Fidem e mostra que o estado teve resultado positivo nos principais setores econômicos no início do ano. Imagina, né, rapaz? Se o cabo, eu acabei de falar lá de Lula Cabral, disse que está bem economicamente, por que o nosso estado não teria, né? Não teria. Rapaz, não estaria. Sei lá. Aí diz aqui, olha. Pernambuco registrou destaque em índices setoriais da economia, alcançando alta de 27% no setor de produção física industrial, com base em dados do mês de janeiro, comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados setoriais de janeiro foram divulgados nesta segunda pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco. Os dados coletados e publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o relatório da Condep Fidem, o resultado positivo do setor de produção física industrial posiciona Pernambuco, inclusive, como o maior destaque regional e nacional na área. E atrás do estado, os melhores índices da variação contra janeiro do ano passado foram registrados pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro. Rapaz, que coisa, né? Coisa. Quer dizer que, pelo que eu entendi, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro entram depois. Eu não sei, né? Vamos lá, vamos entender aqui o negócio. Segundo a pesquisa, aqui no estado, o setor ele cresceu principalmente pela retomada das atividades de fabricação de coque, produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis. E ainda incrementado pelo dinamismo, quase que não sai de novo, eita minha mandíbula hoje, da metalurgia, crescimento da fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Coisa boa, né? Coisa boa. Já no setor de atividades turísticas, Pernambuco registrou um avanço de 2,8%, uma variação modesta na comparação com o mesmo período. Aí já na situação de serviços, o estado registrou uma variação de 0,9%. E de acordo com esse estudo, apesar de tímido, o índice coloca o estado à frente de outros estados do Nordeste, como a Bahia, que teve uma queda de 1,6%, e o Ceará. Agora, engraçado, né, que Johnny estava dizendo, né, que muitas coisas foram pro lado do Ceará, de não sei da onde, não sei das quantas. E o Ceará teve uma queda aqui no setor de serviços. Né? Quem tem sua boca diz o que quer, né? Já escutou isso aí? Agora, quem tem sua boca diz o que quer, mas precisa assumir a responsabilidade. Não vamos inventar de falar que o Brasil tem 60 milhões de pessoas morrendo de fome, não.
Não tem como provar? Quem foi que disse isso? Qual foi o estudo que foi feito sobre isso? Então não me venha com churumela. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Pois é, né? Aí já nos comércios varejistas, né? Nos atacarejos da vida, Pernambuco se destacou na comparação direta com dezembro, com alta de 4%. Melhor desempenho do Nordeste e segundo maior do país. Rapaz, pois é, né? Ainda diz aqui, para fechar a nota, que quando comparado com janeiro do ano passado, o Estado registrou um crescimento de 7%. À frente do Ceará e da Bahia. Na variação de 12 meses, o comércio pernambucano manteve um desempenho positivo de 1,3%, superando a estagnação do país e superando a Bahia. Antônia! Pois é, né? Que coisa boa, né? Saber que Pernambuco está se destacando. Que maravilha! Tá vendo tu agora? Mas tem uma notícia aqui que inclusive eu não posso falar porque derruba a minha transmissão, que é sobre uma questão aqui relacionada a, infelizmente, a nossa sociedade em relação à violência, né? Que diz aqui que o Grande Recife tem uma média de abate por tiros durante, vamos dizer, né, latrocínio, vamos dizer assim, a cada 9 dias durante este ano. Mas a polícia tá na rua, os laranjinhas estão na rua, os caras estão aí reforçando tudo. E eu fico perguntando agora, né? E aí? Como é que fica? Eu vou deixar passar, né? E tem uma coisa aqui importante também, viu, gente? Que alguns serviços foram suspensos por conta da chuva. Então é importante que você saiba disso, tá? Não vai ter aula, nem na faculdade, na universidade, nas escolas da Prefeitura de Recife, Olinda e Paulista. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Então, não adianta. Não adianta desistir. Ah, mas tá chovendo, não tem aula, meus meninos estão tudo dentro de casa. E vira. Os fiéis é teu. Tá? Então, fazer o quê? Também as duas universidades públicas, a UFPE e a UPE, também suspenderam as aulas agora pela manhã. Você que está ouvindo ao meio-dia, você já sabe, né? Foi tudo suspenso aí. Mas, assim, eu não queria falar disso, mas eu vou ser obrigado a falar. E foi esse desabamento lá na comunidade do Pilar. Pessoal que não sabe onde fica o Pilar, é ali no Recife Antigo. É exatamente ali o pessoal que mora onde era a antiga fábrica de biscoitos. A nossa saudosa Pilar. A Pilar está na mão do M. Dias Branco e está lá em Jaboatão, na fábrica da Vitalera. É assim que eu falo, né? Na fábrica da Vitalera. Pronto. E se eu disser a tu, rapaz, que jacaré aparece no meio da rua, lá em Olinda, durante a chuva. E olha que ainda bem que ninguém viu o bicho para fazer que nem lá o tubarão lá no Paiva, né? Pois é, rapaz. Imagine você aparecer um jacaré, sabe aonde? Na rua A9, no bairro da Coab. Sabe aonde? Quando? No domingo de Páscoa. Enquanto chovia, o jacaré foi visto parado em frente da escola Mascarenhas de Moraes pela manhã. Engraçado, né? Que só publicaram esse negócio hoje. Então o que acontece? Rapidamente, quem passava pelo local acionou o corpo de bombeiros para que o jacaré fosse resgatado. Rapaz, ainda bem, né? Se fosse outro lugar,
Aí o que acontecia? Não, oxe, bora aproveitar, pegar o jacaré aqui. Bora desovar o jacaré. Mas 4 militares do grupamento de busca e salvamento foram até a rua A9 para buscar o animal. E depois ele foi devolvido à natureza. Então, se acontecer alguma coisa dessa, o que é que você faz? Você chora, você grita, você corre ou você chama o SAMU? Escute isso. Caso você encontre qualquer animal silvestre, é importante seguir a orientação de não tentar pegá-lo ou alimentá-lo. Ou ficar tangendo, né, o bicho. O que é que acontece? Você precisa acionar o corpo de bombeiros ou o CIPOMA. É isso que tem que ser feito, tá? CIPOMA ou corpo de bombeiros. E o CIPOMA é exatamente o batalhão da Polícia Militar que trata exatamente dessa situação de animais. Ok? Deu para me entender? Então pronto. Então agora tu já sabe, tá? Não inventa de fazer o que o povo no pai fez, não, que olha o resultado. Os caras foram mexer com o tubarão, agora vão ter que pagar multa de 5 mil reais. Tá? Cuidado na tua vida. Então vai inventando de brincar com os bichos sem saber, e aí depois tu vai arcar com os prejuízos. Pois é, né? E tentei aqui, né, dar aquela descontraída, mas o negócio aqui é sério. E vamos analisar essa situação daquilo que aconteceu lá no Pilar. E exatamente no final da noite de ontem, o balanço final da operação na área de desabamento de um imóvel na comunidade do Pilar, lá no Recife Antigo. Aí o pessoal coloca sempre no Recife. Gente, o Pilar é no Recife Antigo, não adianta. É no Recife Antigo. Segundo os bombeiros, 2 pessoas, infelizmente, né, foram abatidas e outras 2 foram resgatadas dos escombros. Aí aqui, segundo os bombeiros, diz aqui, ao todo 4 foram localizadas. 2 resgatadas, né, em estado de saúde. Uma mulher de 31 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Um homem de 27 foi atendido pelo SAMU e ambos foram encaminhados para o Hospital da Restauração. As outras 2 pessoas, um homem e uma mulher, aproximadamente com 44 anos, eles não tiveram a mesma sorte. Eles estavam lá debaixo dos escombros. E exatamente o fato aconteceu por volta das 9 da noite, na Rua do Brum, em uma noite de muita chuva na cidade. Por meio de nota, os bombeiros disseram que foi finalizada a ocorrência de desabamento de edificação. Ao todo, 8 viaturas foram empenhadas nessa operação, que contou com o apoio de órgãos parceiros. E aí diz aqui ainda que foi feita uma varredura completa na área, mas não foram identificadas novas vítimas. As equipes dos bombeiros atuaram nas operações de busca e resgate até o final dos trabalhos, quando a ocorrência foi encerrada no local, permanecendo ali os demais órgãos responsáveis pelas outras providências que deviam ser feitas. Assim, né? Agora eu fico pensando, pelo que eu estou vendo aqui, foi tipo uma casa abandonada. Então, com certeza, casa abandonada a gente sabe, né? Rachadura, tudo que você imaginar. Então, infelizmente, acontece uma coisa dessas. E daí eu faço aquela célebre pergunta. Com certeza ali eles estavam querendo se abrigar. E eles não iam pensar que aquilo poderia acontecer. E é interessante aqui também, né, colocar que a governadora reforçou o alerta sobre as chuvas e entrou em contato com o prefeito do Recife para que as devidas providências pudessem acontecer. Então agora, 7h53, fechamos o nosso noticiário local, já falando de chuva, já falando de um monte de coisa.
E amanhã é quarta-feira. Eu quero saber do resultado lá do pessoal do sucrocoleiro, viu? Bora ver depois, né? O que é que acontece? Então agora 7 horas e 53 minutos. Vamos agora girar para o Brasil, porque, aliás, o Brasil e o mundo, porque tem coisa aqui acontecendo. Você lembra que ontem eu disse aqui a vocês que o presidente da Rússia estaria junto com o pessoal da China, né, para tentar apaziguar o negócio lá de Trump? Pois é, já eu te falo outra coisa aqui, viu? 7 horas e 54 minutos. Vou deixar tu aqui separadinho, porque tem outras coisas aqui pra gente falar. E inclusive tem a história lá da nave espacial. Que eu disse que já tinha acontecido, mas na verdade está acontecendo. Olha, sei não, viu? Eita, Xavier, presta atenção nas coisas, criatura. Prefeito! Tá mais preocupado com o prefeito? E atenção, você fumante, você usuário dos cigaretes. O imposto sobre estes produtos vai subir para compensar a perda de arrecadação com a isenção dos tributos sobre o biodiesel e o querosene de aviação, combustível utilizado no transporte aéreo. E, aliás, eu digo assim, né? Ele e as bebidas alcoólicas, né? Aquele uísque, tem lá a cerveja, os vinhos, né? Tudo que seja alcoólico deveria ter uma taxação maior. Deveria. Aí diz aqui, ó, a medida faz parte do pacote anunciado para conter os efeitos da alta dos combustíveis provocada pelo que está acontecendo lá no Oriente Médio. E a alíquota do imposto sobre os produtos industrializados nessa área vai subir praticamente 1%, 2,25% para 3,5%. Com isso, o preço mínimo da carteira deve passar de R$ 6,50 para R$ 7,50. Deveria logo subir para 9. Sobe para 9, porque fuma quem pode. Tá? E a estimativa da equipe econômica é arrecadar cerca de R$ 1,2 bilhão, aliás, de 200 milhões de reais nos próximos 2 meses. E a mudança busca compensar a decisão de zerar as alíquotas do Programa de Integração Social e da Contribuição de Financiamento da Seguridade Social sobre o querosene de aviação, medida que deve reduzir em cerca de 7% o preço por litro de combustível. O impacto fiscal dessa desoneração é estimada em 100 milhões de reais por mês. E durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que os aumentos anteriores no imposto sobre esses produtos não tiveram os efeitos esperados e nem a redução do consumo e nem ampliação da arrecadação. Pois é, né? Tem gente que tem seu vício e não deixa ele de jeito nenhum, mas não larga o osso. Aí, fazer o quê, né? Fazer o quê? Esse é o problema do vício. Você quer porque quer e mesmo assim você vai atrás. Você não deixa de jeito nenhum. Tá vendo? Então, fazer o quê, né? E aqui, para fechar o noticiário nacional, que aí nós temos algumas coisas do mundo. E a proposta de subsídio do diesel importado tem adesão de 25 estados. Isso aí foi uma informação repassada pelo governo federal. E aqui, em relação ao mundo, inclusive tem a notícia aqui que eu quero trazer para vocês, que as bolsas da Europa sobem com impulso de ações de mídia e bancos, mais de olho em prazo de Trump. Aí
eu quero ver aqui a situação lá da Ucrânia, né? Eu querendo me lembrar do nome lá do outro país, é a Ucrânia. Eu me lembrei depois, quando eu estava fazendo o monitoramento do programa. E, inclusive, né, até tem uma coisinha aqui que eu preciso corrigir, que eu falei ontem que poderia ser o mercado que teve o problema de incêndio, fosse o Carrefour, mas não foi. Foi sim o Minuto Pão de Açúcar, que fica ali já perto do hospital, se não me falha a memória, o hospital de Ávila. Ali tem um mercado. Algumas vezes, quando eu estou ali pelo lado da Madalena, eu compro alguma coisa ali para comer, quando eu estou com fome. E daí sim, foi este mercado que sofreu com o incêndio. Não foi o Carrefour, pelo amor de Deus. Eu falei uma coisa sem saber. Então agora tá tudo certo. Agora é uma pena aqui que não vi mais a notícia aqui sobre a Ucrânia, né? Acho que já deve ter trocado aqui. E olha, no Irã, a TV estatal informa que 14 milhões de pessoas estão sendo voluntárias para o embate. Pois é, rapaz, 14 milhões de pessoas. Eu lembrei agora lá do cara que eu morro de rir com ele, que é o Alisson Sergipano, que ele chama o povo para ir para a guerra, né? Mas só que na verdade é uma pegadinha que ele faz. Ah, pronto, aqui. Olha, aqui no caderno com certeza deve ter agora. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso. Era isso que eu queria saber. Pois é, né? O Vladimir Putin não estava interessado em ajudar lá na situação lá do Oriente Médio. O negocinho lá da Ucrânia continua. Infelizmente, 7 vidas se perderam. Agora, incluindo 2 crianças. Aí diz aqui, né? O inimigo destruiu um ônibus com um drone FPV em pleno centro de Nikopol. Não foi um disparo aleatório. É porque o homem quer ajudar lá a resolver o problema de Trump. E daí diz aqui, um casal e seu filho, eles, né, foram abatidos na região russa de Vladimir em uma investida ucraniana e anunciaram nesta terça-feira as autoridades locais, enquanto na Ucrânia 4 pessoas foram perdidas em ataques russos. Aí diz aqui, né, que os inimigos dos drones atingiram o distrito de Alexandrovsk, na região russa de Vladimir, lá na área de Moscou, a mais de 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E disse aqui que o drone atingiu um prédio residencial, onde 2 adultos e uma criança, né, foram abatidas. A filha do casal de 5 anos conseguiu sobreviver e foi hospitalizada com ferimentos. E ainda diz aqui, a mais de 1.000 quilômetros de distância, na cidade de Nikopol, no centro da Ucrânia, um drone russo atingiu um ônibus e deixou 3 pessoas, infelizmente, né, abatidas. Segundo a administração militar regional, que também citou 16 feridos. E nessa mesma região, a Rússia, infelizmente, né, abateu aí uma criança de 11 anos e feriu 3 pessoas por lá também. Segundo o governador ucraniano, e outras pessoas, infelizmente, perderam a vida nesse ataque russo. E daí, né, porque a Rússia quer ajudar a acabar com um negócio lá no Irã, né, lá no Oriente Médio. Imagina se não fosse. Pois é. E a gente sabe por que existe essa história lá de Rússia com Ucrânia. A gente sabe muito bem por que acontece. Agora são 8 horas e 2 minutos. Fechamos o noticiário do Brasil e do mundo. E vamos pro futebol, né? Bora pro futebol! Comemorar os 125 anos do Pingu!
criaturas e minhas criaturas. É bom, né? Criatura chama todo mundo igual, né? Rapaz, essa do Santa Cruz ter jogado no apagão, pelo amor de Deus, viu? Pense nos guerreiros. Imagina, né? Um campo todo encharcado, como é que é jogar lá na Arena Pernambuco. Misericórdia. O Santa supera o Itabaiana em jogo marcado por gramado encharcado. E ainda sem energia, né? Sem energia ninguém merece. Aí já devia ganhar um ponto a favor. E na maratona da Ilha do Retiro, o Sport se prepara para a sequência de 3 jogos em casa. E daí, né, o Náutico hoje está comemorando 125 anos. Vamos comemorar a festa do Timbu. Mas aí tem uma coisinha, né? Vamos saber aqui o que é que o Timbu está comemorando hoje. Tem uma programação especial nessa terça. Aí tem missa e corte de bolo na sede social do estádio. E exatamente aqui o Clube Náutico completa 125 anos. E o Conselho Deliberativo fez aí uma programação toda especial. E diz aqui, as atividades começam às 9 horas com realização de uma missa e em seguida às 10 horas acontece o corte de bolo do aniversário em evento aberto ao público. A missa acontece lá na sede do Náutico nos Aflitos. Então, parabéns, Náutico! Continua aí na tua peleja, Náutico! Vamos embora! 8 horas e 5 minutos. Aí foram os nossos destaques do esporte de Pernambuco. Pois é, meus amores, meus amigos, minhas amigas. Tá chovendo. E eu te pergunto, numa hora dessa você pensa em quê? Você pensa em quem? Você pensa naquele parente que está debaixo de chuva? Você pensa naquela amiga que está morando na barreira? Você pensa em quem nesse momento? Você se preocupa em ajudar? Você se preocupa em fazer o quê? Numa hora dessa. Às vezes, tem pessoas que são frias. Tem pessoas que dizem até assim: ah, a culpa é dela, quem mandou ela morar na beira da barreira? Poderia muito bem ter ido morar em outro lugar. Mas existem situações que a gente precisa pensar que as pessoas estão em lugares como esses por necessidade. Sabendo que tem os oportunistas. Aqueles que dizem assim: eu vou morar na beira da barreira, que aí a prefeitura me cadastra para ganhar auxílio de moradia, então para ganhar uma casa nova. Ainda existem pessoas que dizem isso. Mas realmente aquelas que estão precisando de verdade, o que é que você faz? Você vai dizer assim: fulana, ó, eu não estou aguentando. Eu estou sabendo hoje que choveu um bocado, está chovendo muito. Tu está em área de risco, vem aqui. Vamos se proteger aqui. Pode vir, venha. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que são frias. Pessoas que não prestam um socorro devido. Que às vezes até tem aqueles que pagam de besta, de sonso, para dizer assim: nossa, moça, me ajude. Eu estou precisando, enquanto dá fé, tem casa de aluguel. Quando dá fé tem alguns bens. Realmente a gente fica naquela coisa de entre a cruz e a espada. Mas eu vou dizer para você, pense bem, ore, busque de Papai do Céu uma resposta para poder realmente agir de forma certa. Porque eu vou dizer para você, a vida ela leva a gente para situações de uma hora eu tô bem, numa outra hora eu não tô legal. Então pensa nisso. Ajuda aquele teu amigo, aquela tua amiga
que nesse momento está precisando do teu apoio. Ajude. Ajude de coração. Não passe na cara. E assim, vambora. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela nossa amizade. Hashtag viva a nossa amizade. E obrigado pela audiência no rádio. Obrigado pela audiência na internet, aqui no Kawai. Enfim, em todas as nossas plataformas. Obrigado por todo esse carinho. E amanhã, se Papai do Céu deixar, a gente volta. Fazendo sol ou estando na chuva, a gente volta se ele deixar. Meu cheiro e até amanhã.